Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, e estou aqui para conversar um pouquinho mais com você sobre teatro, sobre esse assunto que tem muita coisa para falar, muitos assuntos, muita coisa para a gente poder é, é, trazer conversas, ideias e, enfim, muita coisa para a gente falar. Nesse momento, nós estamos falando sobre dois gêneros muito conhecido e muito falado, né, no teatro, que é a tragédia e a comédia. Trouxe aqui algumas novidades, né? Trouxe umas curiosidades sobre como surgiu, como era, né, feito, enfim, como era interpretado esses dois gêneros que eram de uma forma bem diferente. Se você não viu, volta o vídeo para você ver. Bom, e aqui agora eu estou com um assunto que é bem polêmico, né? Que acontece muito em sala de aula. Geralmente meus alunos chegam e falam, professora, eu quero fazer comédia, né? Porque comédia é mais fácil, porque eu gosto, porque é muito mais gostoso. Ah, não quero saber de chorar. É ok, vamos trabalhar então a comédia. Acredito que 90% dos alunos gostam de comédia e que ótimo, porque a comédia é maravilhosa, eu amo a comédia. Mas ela tem uma peculiaridade e é bem interessante de dizer que ela é uma das mais difíceis de fazer. E pouca gente sabe, quem não é do teatro não sabe disso. Por quê? A comédia ela precisa de algo mais para que o riso chegue à plateia. Por quê? Se você vai fazer um espetáculo de comédia, você quer que, no mínimo, a sua plateia dê muita risada, né? Que ela saia de lá com dor de barriga de tanto rir das suas piadas, né? Do enredo da sua história. Você ensaia, você se dedica, você se joga para que aquilo aconteça, certo? Ok. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a piada não rola, às vezes a pessoa não entendeu o que você falou, às vezes acontece de a pessoa sair muda, calada e dizer: Olha, foi muito bom, mas era uma comédia? Era para rir? Calma, que eu não quero te assustar, mas eu preciso dizer. É óbvio que tem pessoas que têm muita facilidade, já tem uma veia cômica, né? Só de abrir a boca a gente já começa a rir. Mas mesmo essas pessoas, né? Elas não vão fazer um espetáculo sozinhas, elas dependem de outras pessoas, né? E para que o riso aconteça, para que a comédia aconteça, ela precisa que todas as pessoas que estejam interpretando estejam no uníssono, estejam no time certo. Essa é a palavra, time, tempo. A comédia pede por tempo. Ela pede por um tempo específico. E se esse tempo específico não acontecer, o riso não vem. Então, por isso que ele é mais difícil. Mas calma que eu vou falar um pouquinho mais com detalhes para você poder entender um pouco melhor. Vamos lá para a tragédia. Bom, você já reparou que você começa a assistir um filme super triste e qualquer coisa te faz chorar? Por exemplo, vamos um filme clássico, acho que todo mundo já assistiu. Beethoven. Quem nunca chorou por aquele filme? Gente, aquele cachorrinho, meu Deus do céu, a gente chora, a gente não sabe o que fazer com aquele filme. Pensa num filme, outro filme aí que você já assistiu que você chorou. Você não pode nem pensar na imagem que já vem a lágrima. A tragédia, né, o drama, a gente consegue chegar mais fácil dentro do. Chega mais fácil no choro, né? Por quê? Porque é algo que toca nosso coração, é uma emoção a mais, é uma música que vem, é um, um lugar dolorido que vem, então vem aquela piedade por aquele cachorro, por aquela pessoa, por aquele. A gente sente piedade, a gente tem vontade de abraçar, a gente tem vontade de acolher, a gente tem esse instinto de choro, né? De sentir pelo outro, a empatia. Então a tragédia, ela se torna uma coisa mais fácil. Se você começar a contar uma história triste, você põe uma música, bem, e aí você começa a contar uma história triste que aconteceu com você, as suas situações, ou de alguém que você conhece, ou um filme triste, próprio filme triste.
Aí aconteceu isso, aconteceu. Você vai ver que a pessoa vai se derreter. Ou tem pessoas que vão chegar ao choro, dependendo da forma que você for contar. Então, quando você está numa peça de teatro e você faz umas cenas dramáticas, por exemplo, pensando numa situação bem dramática, a morte de uma mãe, por exemplo, você não precisa de muita coisa, né? Se a cena for verdadeira, se você tiver ali atores que estão dedicados a sentir de verdade o que está acontecendo, não fingir, você vê a plateia ao choro, você vê a plateia ali se debulhando em lágrimas, né? E não é tão difícil, né? Você tem alguns artifícios que é fácil chegar nesse lugar. Agora, a comédia não funciona dessa maneira. A comédia, ela tem uma coisa, agora vamos falar um pouquinho mais profundo do que é esse time. O que é esse time? Quem já ouviu falar em piada, né? Todo mundo já ouviu falar. Você já experimentou contar uma piada? Uma piada bem feita, uma piada bem trabalhada, com times bem perfeitos, você mata a pessoa de tanta risada. Aí vira tragédia depois, que a pessoa morre, né? Mas olha que interessante. Por quê? O que é esse tempo? Quando você está contando uma piada, você não pode contar, né? Você pode perceber, vamos supor, só para dar um exemplo aqui para você entender. Você pega a mesma piada e você distribui para 5 pessoas, 5 amigos seus, tá? Então você vai pegar a mesma piada, ó, lê essa piada e conta para mim. Faz esse teste. Lê essa piada e conta para mim. Vai no seu amigo mais tímido, vai no seu amigo mais contente, vai no mais engraçado, escolhe. Fala, conta essa piada pra mim. E observa. Aquele mais tímido, geralmente, é aquele que você não vai conseguir, vai ficar uma piada meio sem graça. Mas aquele que é o mais hilário, né? Geralmente aquele que gosta de piada, gosta de falar, o fanfarrão, ele vai trazer detalhes da piada que vai te fazer rir. Vai te trazer o riso fácil, né? E aí você vai entender. Você vai observar que essa pessoa mais engraçada, ela tem um tempo diferente. Ela cria histórias na sua cabeça. Ela vai criar possibilidades a mais, né? Imagens a mais na sua cabeça para que você ri. Por quê? Porque ele quer que você dê risada. A comédia é isso. Esses tempos precisam ser reforçados. Essa história, essa imaginação toda precisa ser bem colocada na cabeça do seu público. E se você contar ela de uma forma rápida, ou de uma forma seca, ou de uma forma de qualquer maneira, ou a pessoa não consegue entrar na sua ideia. Ela não consegue entrar na sua história. Então ela não ri, ela não entende, a piada fica sem graça, a piada não tem tempo. Então, quando a gente fala de tempo na comédia, é algo muito sério. Circo, o palhaço. O palhaço, ele tem o tempo perfeito, óbvio, né? Que tem que ser um palhaço que tem a sua experiência, já tem história ali e sabe trazer o riso. O palhaço sabe trazer o riso. Ele traz o riso sozinho. E mesmo com outras pessoas, improvisando, né? Que isso acontece muito no circo, ele consegue também trazer o público. Quem já viu, por exemplo, palhaço na rua? Tem cada sacada que surge do nada. De repente vem uma piada do nada. É como se o palhaço fosse um bolso cheio de piadas dentro dele. E ele surge com cada uma mais diferente da outra. Então a comédia, para você trazer e você ter esse tempo, você precisa ser leve, você precisa sentir a história. Precisa ser ator mesmo. Não que outros gêneros não precisam, tá, gente? Isso é óbvio que precisa. Mas é uma particularidade mais complexa, vamos dizer assim. Então, quando você disser, quero fazer comédia, é importante você saber que tem esses detalhezinhos. E eu falo muito para os meus alunos e eles não entendem muito no começo. Mas depois da apresentação eu falo, ó o tempo aqui, ó. Ó o tempo aqui que não rolou. Olha aqui o que faltou, né? O tempo, gente, é aquele espaço, né, de tempo que você deixa para o riso acontecer. É isso que é o tempo. Então, quando eu falo uma coisa, o outro vai replicar aquilo que eu falei de uma forma engraçada. Mas para que o outro fale, eu preciso dar esse tempo.
E ele também precisa entender esse tempo exato para que o riso aconteça. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Falando um pouco mais sobre a tragédia, sobre a comédia na prática. E continua aqui com a gente que tem mais assunto legal para falar do teatro. Beijo!